nesta próxima carreira, ó, vamos fazer aqui as nossas marcações na parte oval. Peguei aqui, ó, o meu grupinho com 3 pontos baixos, meu grupinho aqui, ó, da minha carreira central, medi bem aqui o meinho e vi qual que é o grupinho que fica aqui no centro do meu trabalho na parte oval. Então, eu contei 1, 2, 3, 4 argolas, marquei aqui com o meu marcador. E do outro lado a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 e coloquei o marcador. Essa será a nossa marcação aqui da parte oval, tanto de um lado como do outro. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 25. Ela será uma carreira bem semelhante a esta carreira aqui onde trabalhamos os picôs. Então, aqui temos já o nosso grupinho com 2 pontos baixos. Então, aqui nós vamos trabalhar picô. Subo aqui uma corrente, faço o meu primeiro ponto baixo neste primeiro ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, volto aqui na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo formando o meu picô, venho aqui no segundo ponto baixo e faço ponto baixo. Assim, ó, nós já fizemos o primeiro picô. Dentro aqui das correntes da nossa lateral, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos novamente aqui nos nossos 2 pontos baixos. Venho aqui no primeiro, faço ponto baixo, trabalho 3 correntes, volto aqui na primeira fazendo o meu picô e venho aqui no segundo ponto baixo e faço também ponto baixo e novamente aqui 5 pontos baixos na argolinha de correntes. 2, 3, 4 e 5. Vamos trabalhar desta forma até chegarmos lá no primeiro marcador. Só lembrando que aqui, ó, antes de chegar no marcador, nós já vamos estar trabalhando os nossos grupinhos com 3 pontos baixos. Nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui, ó, na carreira anterior. Faço ponto baixo no primeiro, ponto baixo no segundo, o picô, novamente ponto baixo no segundo e o último aqui no terceiro. Então, vou fazer desta forma até chegar no meu primeiro marcador da minha parte oval. Chegamos aqui, ó, na primeira argolinha com o marcador. Nesta argolinha, ao invés de trabalhar 5 pontos baixos como nós estávamos trabalhando, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Aqui, no grupinho com 3 pontos baixos, no primeiro eu faço um ponto baixo, no ponto central um ponto baixo, faço o meu picô, 3 correntes, volto na primeira e fecho aqui com um baixíssimo, volto aqui no pontinho central, faço outro ponto baixo e no último mais um ponto baixo, ficando aqui desta forma. Vou dar sequência, venho para minha argolinha e vou fazer aqui 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou repetir aqui novamente meu ponto baixo no primeiro ponto, mais um ponto baixo no segundo, um picô, ponto baixo no segundo e picô aqui no último. E meus 8 pontos baixos aqui na argolinha até chegar aqui no meu outro marcador. Serão aqui no total 8 argolinhas, onde nós faremos 8 pontos baixos, tanto de um lado como do outro lado oval também, e na parte aqui, na nossa parte reta, seguimos normalmente com
5 pontos baixos nas argolinhas. Cheguei aqui, ó, na minha última argolinha, fiz os meus 5 pontos baixos, entro aqui no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo e finalizamos assim mais uma carreira. Então, antes de iniciarmos a próxima carreira, fiz aqui já a marcação da nossa parte oval. Aqui, nós vamos deixar separado aqui para a parte oval 10 argolinhas aqui com pontos baixos. Então, marquei a argolinha central aqui, a partir dela contei 5 para um lado, depois pulei ela, deixei ela aqui e contei mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, coloquei o meu marcador. Então, do seu lado direito, você vai contar com ela, ó, 1, 2, 3, 4, 5 argolinha, coloquei o meu marcador, e depois contamos mais 1, 2, 3, 4, 5. É só você marcar certinho o meio do seu trabalho e distribuir aqui 10 argolinhas para a parte oval, tanto de um lado como do outro. Essa próxima carreira, novamente, nós vamos voltar a trabalhar com argolinhas, como fizemos aqui nas anteriores. Para isso, eu vou andar aqui de novo, ó, viro aqui o meu trabalho e vou passando aqui por meus pontos atrás, aqui do meu trabalho do lado do avesso. Vou fazendo pontos baixíssimos até nós chegarmos aqui, ó, no meio dessa primeira argolinha. Cheguei aqui mais ou menos no meio do meu trabalho, vou contar 1, 2, ó, tô bem em cima aqui do meu terceiro ponto. Essa argolinha é de 5 pontos baixos, então, o ponto central aqui será o terceiro. Entro nele, faço ponto baixíssimo, já subo aqui uma corrente, volto aqui neste mesmo ponto e faço mais 2 pontos baixos. Da mesma forma que trabalhamos nas carreiras anteriores. Fiz 2 pontos baixos, vou trabalhar aqui 5 correntes, então 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui para minha próxima argolinha, vou contar 1, 2, entro aqui no meu terceiro ponto, que é o ponto central, novamente 2 pontos baixos, 5 correntinhas, 3, 4, 5, venho pro próximo, entro no ponto central, mais 2 pontos baixos. Vou trabalhar desta forma até chegar lá no nosso primeiro marcador. Ó, cheguei aqui um pouquinho antes do meu marcador e vou fazer aqui as minhas correntinhas, ó, já fiz 5, mas vou fazer mais 2, totalizando aqui 7 correntinhas, ó. Quando chegar no marcador, esta minha última argolinha aqui antes do marcador já será de 7 correntes. Então, vou tirar aqui o meu marcador, conto aqui 1, 2, 3, entro no quarto ponto e aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 não, perdão, 7 correntes, 5, 6 e 7. Vou pular aqui 3 pontos de base da próxima argolinha, entro no quarto ponto e faço aqui 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Faço 7 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui para minha próxima argolinha aqui de pontos baixos, pulo os 3 primeiros pontos, venho no quarto ponto e aqui eu faço 3 pontos baixos. Vou trabalhar desta mesma forma até chegar no meu outro marcador, que será aqui a nossa parte oval, sempre 7 correntinhas, um grupo com 3 pontos baixos. Na parte reta, 5 correntes e grupinhos com 2 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira, entro aqui no meu primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando assim
mais uma carreira. Bom, para iniciarmos aqui a próxima, vamos fazer as marcações. Vou achar aqui, ó, o pontinho central, o grupinho de 3 pontos baixos central. Vou contar 4 argolinhas para um lado, 4 argolinhas para o outro e coloco aqui os meus marcadores. Então, vai ficar aqui, ó, marcadinha aqui 8 argolinhas de cada lado aqui da nossa parte oval. Bom, então, vamos iniciar aqui, ó, da mesma forma que fizemos aqui nesta carreira anterior, onde trabalhamos também aqui os picôs. Então, faço uma corrente, volto aqui neste primeiro ponto, faço ponto baixo, faço 3 correntinhas, que será aqui o meu picô, volto na primeira, fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui pro próximo ponto baixo e faço ponto baixo. Nas correntes aqui da nossa parte reta, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. No grupinho de 2 pontos baixos aqui, da mesma forma, um ponto baixo, um picô e mais um ponto baixo. Chegando aqui na parte oval, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, na carreira anterior. Aqui, cheguei no meu primeiro marcador aqui, vou trabalhar 8 pontos baixos e aqui no grupinho de 3 pontos baixos, nós vamos trabalhar um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, um picô, novamente um ponto baixo no segundo e um ponto baixo aqui no terceiro. Igualzinho nós trabalhamos aqui, ó, nesta carreira anterior. Então, na parte oval, para cada argolinha, 8 pontos baixos, na parte reta, 5 pontos baixos e trabalhamos aqui os pontos baixos com os picôs conforme cada quantidade aqui de pontos baixos. Onde temos 2 pontos baixos, fazemos como nós já estamos fazendo aqui, e onde temos 3 pontos baixos, da mesma forma que fizemos aqui em todas as curvas. Então, vou terminar aqui toda a minha carreira e chegando no final eu venho com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, entro aqui, ó, no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando aqui mais uma carreira. Agora, para fazermos a próxima carreira, ó, já deixei marcadinho aqui. Nós vamos fazer a mesma contagem que nós fizemos na carreira anterior. Então, eu marquei aqui, ó, o meio do trabalho, meu ponto picô central, contei 1, 2, 3, 4 argolinhas e coloquei o meu primeiro marcador. E novamente aqui pro outro lado, 1, 2, 3, 4, coloquei o meu segundo marcador. Fiz essas duas marcações nas duas partes ovais. Para iniciarmos aqui a próxima carreira, nós vamos novamente andar com pontos baixíssimos, pegando aqui, ó, os pontinhos de trás. Mas dessa vez, nós vamos andar com pontos baixíssimos até chegar aqui no rumo, aqui, ó, do segundo pontinho baixo. Então, andei aqui com os meus pontos baixíssimos, ó, até ficar aqui pertinho do meu segundo pontinho baixo. Vou entrar aqui, então, no segundo ponto baixo com um ponto baixíssimo também. Pego ele aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente, volto nele e faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo e no seguinte também um ponto baixo. Ficando aqui, então, ó, com um grupinho de 3 pontos baixos. Vou trabalhar 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui pro próximo, para a próxima argolinha, pulo o primeiro ponto, venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto baixo, formando aqui o meu grupinho de 3 pontos baixos. Faço aqui 1, 2,
3, 4, 5. Venho aqui pro seguinte, para a seguinte argolinha, pulo o primeiro ponto baixo da argolinha, venho aqui no segundo e vou trabalhar aqui os meus 3 pontos baixos, um para cada pontinho de base. Nós sempre vamos pular o primeiro e o último pontinho aqui da argolinha. Cheguei aqui, ó, na minha argolinha antes do meu marcador, tá? Fiz o meu grupinho aqui com 3 pontos baixos e agora nós vamos trabalhar aqui 6 correntes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou tirar aqui já o meu marcador. Vou pular aqui 2 pontos. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo, formando aqui, ó, meu grupinho com 3 pontos baixos. Faço aqui novamente 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho para minha próxima argolinha, pulo os 2 primeiros pontos, venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Novamente, 6 correntes, 4, 5, 6, pulo aqui 2 pontos e faço o meu grupinho aqui com 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, nós vamos seguir desta forma por toda a carreira. Na parte oval, fazemos aqui 6 correntes, pulamos 2 pontos de base aqui e fazemos um ponto para cada um dos pontos seguintes, até ficar aqui com nossos grupinhos de 3 pontos baixos. Já cheguei aqui no final da minha carreira e vou apenas entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e fechar com um ponto baixíssimo, como a gente já fez nas próximas carreiras. Aqui, caso vocês queiram conferir, nós vamos ficar com uma quantidade de 48 argolinhas, tá? Então, para você ver se o seu trabalho está certinho, igual o meu tá aqui, vocês contam as quantidades de argolinhas que vocês têm e tem que ter um total aí de 48 argolinhas. Bom, então, para iniciarmos a próxima carreira, primeiro nós vamos fazer aqui a marcação da nossa parte oval. Como eu disse para vocês, a nossa carreira anterior terminou com 48 argolinhas, então, nós vamos fazer a divisão da seguinte forma. Cada parte oval terá 12 argolinhas e cada uma das laterais terá 12 argolinhas também. A diferença será sempre aqui na parte oval, onde a gente fará mais números de pontos do que na parte reta, como a gente sempre vem fazendo. Então, primeiro de tudo aqui, ó, eu deixei até um marcador aqui. Esse marcador amarelinho é o marcador meu central, tá? Então, primeiro nós achamos aqui o nosso grupinho com 3 pontos baixos, que fica aqui na nossa parte central. Achamos aqui o nosso grupinho, então, nós vamos contar 1, 2 argolinhas para um lado, 1, 2 para o outro, e colocamos aqui os nossos marcadores, que são aqui os meus marcadores azuis. A partir desta argolinha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 argolinhas para um lado e colocamos um marcador. E da mesma forma, fazemos aqui do outro lado. Também contamos 4 argolinhas e colocamos aqui um marcador também. Essa será a divisão da nossa parte oval. É a única parte que nós vamos marcar, porque a parte reta não precisa de marcação, porque a gente sabe que ela termina assim que chegar aqui no primeiro marcador. Então, você vai fazer essa marcação das duas partes ovais do seu tapete, nessas 4 argolinhas aqui, que fica bem aqui na nossa parte aqui do meio do nosso tapete, na parte oval, nós vamos trabalhar grupinhos de 8 pontos baixos, nas 4 restantes até chegar aqui no outro marcador, tanto de um lado
como no outro, nós trabalhamos grupinho com 6 pontos baixos, mas chegando em cada marcadorzinho aqui, a gente volta para poder fazermos juntos aqui para vocês entenderem bem certinho. Vamos iniciar aqui então a próxima carreira. Nós vamos andar com pontos baixíssimos até chegar aqui nessa primeira argolinha. Então, venho aqui, ó, no meu próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo e dentro aqui da minha argolinha também um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e dentro desta argolinha eu vou fazer um total de 3 pontos baixos. Então, faço 1, 2 e 3 pontos baixos na minha argolinha. Vou fazer 3 correntes de separação. As correntes de separação sempre será a mesma quantidade, tanto na parte reta quanto na parte oval também. Então, fiz aqui as minhas 3 correntes, vou aqui para minha próxima argolinha e aqui eu vou fazer os meus 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de separação, venho para a próxima argolinha e faço aqui mais 3 pontos baixos. Nós vamos fazer dessa forma até chegar lá no nosso primeiro marcador. Cheguei aqui onde está o meu primeiro marcador. Ó, aqui nós temos as 4 argolinhas que nós marcamos. E nessas 4 primeiras, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos em cada uma. Já fiz as minhas 3 correntes de separação, venho aqui para minha próxima argolinha. Nesta primeira, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Faço 3 correntes de separação. Venho para minha próxima argolinha e vou trabalhar 6 pontos baixos também. Vou trabalhar 6 pontos baixos até ficarmos aqui com 4 argolinhas, ó. Então, tô trabalhando aqui esta minha segunda argolinha, vou fazer na próxima e na próxima, ficando aqui com um total de 4 argolinhas com 6 pontos baixos. Já cheguei aqui, ó, no meu próximo marcador. Aqui nós temos 1, 2 argolinhas, o nosso grupinho central e depois mais 2 argolinhas. Também temos o total aqui, então, de 4 argolas. Nessas 4 argolas centrais, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos baixos em cada argolinha. Então, ó, já trabalhei minhas 3 correntinhas de separação, venho para minha próxima argolinha e aqui eu vou fazer 8 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Faço 3 correntes de separação, venho para a próxima e vou trabalhar também 8 pontos baixos por 4 vezes. Então, aqui já é minha segunda argola, vou fazer aqui por mais 2 até completarmos aqui 4 argolinhas, onde vamos trabalhar 8 pontos baixos em cada uma, sempre separadas por 3 correntes. Já trabalhei os 4 grupinhos centrais com 8 pontos baixos e agora as 4 argolinhas seguintes, nós vamos novamente trabalhar grupinhos de 6 pontos baixos. Então, ó, já fiz aqui minhas 3 correntes de separação, venho aqui para minha argolinha e vou fazer aqui 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Faço 3 correntes, venho para a próxima argolinha e vou trabalhar aqui 6 pontos baixos.
faço aqui nesta segunda argolinha e também nas duas argolinhas seguintes até completarmos as 4 argolinhas. Então, esta carreira nós vamos ficar da seguinte forma: nas laterais, 12 argolinhas cada lateral com 3 pontos baixos cada uma. Nas argolinhas da parte oval, nós vamos fazer 4 grupinhos com 6 pontos baixos, 4 com 8 pontos baixos e novamente 4 com 6 pontos baixos. Terminei a parte oval, começo novamente a parte reta, onde nós vamos trabalhar 12 grupinhos com 3 pontos baixos cada um, da mesma forma que eu vim explicando aqui desde o início da carreira. Tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira, já fiz as 3 correntes de separação. Só uma observação: nesta carreira aqui que nós acabamos de fazer, procure não apertar os pontos e nem as correntes para não repuxar aqui, ó, o nosso trabalho. Se você fizer essa carreira aqui com os pontos muito apertadinho, pode ser que dê aqui, repuxe um pouco esse trabalho aqui que nós fizemos nas carreiras anteriores. Se for o caso do seu ponto ser bem apertado, pode até usar uma agulha de um tamanho um pouco maior do que você tá usando. Se você estiver usando a 6,5 aqui, igual a 6 igual eu tô usando, você pode usar uma 6,5, que aí o seu ponto vai ficar um pouquinho mais solto e aí não corre o risco do seu trabalho repuxar. Então, aqui, ó, já fiz as minhas 3 correntes, vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo, finalizando assim mais uma carreira. Esta próxima carreira que nós vamos iniciar, ela é bem facinha, não tem muito segredo. Nós vamos trabalhar apenas ponto baixo para cada ponto que nós fizemos aqui, e onde tem correntes nós vamos trabalhar pontos altos pegando aqui nos pontos baixos da carreira anterior. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: faço aqui uma corrente, volto neste mesmo ponto aqui onde fechamos a carreira e já faço o meu primeiro ponto baixo. Venho no seguinte, faço ponto baixo, e no próximo também aqui ponto baixo, já fazendo assim, ó, completando os 3 pontos baixos aqui do primeiro grupinho. Agora, nós temos aqui as correntinhas que nós trabalhamos. Nós vamos ignorar essas correntes e nós vamos fazer pontos altos, pegando aqui, ó, esses 3 pontos baixos da carreira anterior. Então, eu laço aqui o meu fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, vou abraçar aqui, ó, as correntinhas também e vou fazer aqui um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto baixo, faço o meu segundo ponto alto, laço o fio, venho no último ponto baixo e faço o meu terceiro ponto alto, ficando desta forma, ó. As correntinhas aqui somem porque a gente pega aqui abraçando elas também. Venho aqui, ó, para os próximos 3 pontos baixos e vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó, que nós fizemos na carreira anterior. Então, faço aqui os 3 pontos baixos. Agora, aqui chegamos na corrente novamente e nós vamos de novo trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, passo a minha agulha aqui, ó, por cima das correntinhas, pego o ponto baixo e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, laço o fio, venho no próximo, faço o próximo ponto alto e aqui no último também ponto alto. Então, nos intervalos, nós sempre vamos trabalhar pontos altos, e onde nós trabalhamos ponto baixo na carreira anterior, nós vamos trabalhar ponto baixo para cada ponto baixo, ó. Vou fazer aqui mais uma vez. Venho aqui, ó, no grupinho de 3 pontos baixos e faço um ponto para cada
pontinho de base. Cheguei nas correntes, vou trabalhar o ponto alto, pegando aqui, ó, passando a agulha por cima da corrente, entrando no ponto baixo da carreira aqui, ó, anterior, pego aqui o ponto baixo e faço ponto alto, ó. Vou pegar aqui no ponto baixo, passando por cima das correntes. E eu vou fazer desta forma por toda a nossa carreira. Na parte oval será da mesma forma. Onde nós temos pontos baixos, nós vamos fazer ponto baixo para cada pontinho de base. Ó, aqui eu tenho os meus 6 pontos baixos. Para cada pontinho desse, eu coloco um ponto baixo. Cheguei aqui nas 3 correntes, eu vou fazer ponto alto, pegando sempre aqui, ó, no ponto baixo da carreira anterior. Faço um ponto alto para cada pontinho baixo e dou sequência fazendo ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui o meu último ponto alto, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo da carreira e finalizo com um ponto baixíssimo. Desta forma, nós finalizamos aqui mais uma carreira do nosso tapete. Vamos então aqui já para a próxima carreira. Essa próxima carreira ela é bem simples, só vai ter uma modificação ali na parte oval, mas nem precisamos fazer marcações. E vamos fazer também uma adaptação, porque essa nossa última carreira ela ficou com 376 pontos. Nós precisamos, para fechar bem certinho essa nossa próxima carreira, de 375. Então, nós vamos fazer apenas uma adaptação para a hora que a gente for fechar, ele fechar bem certinho. Se você não quiser fazer a adaptação ao longo da carreira, pode ser aqui, ó, no finalzinho da carreira, que daí, ao invés de pular 2 pontos, nós pulamos 3. Ó, para iniciarmos aqui, eu vou fazer uma corrente para dar altura, entro neste mesmo ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar com grupinhos de 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, fiz o meu segundo e fiz aqui o meu terceiro ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, venho no próximo, no terceiro, e começo aqui novamente o meu grupinho. Fiz o meu primeiro ponto baixo, venho pro próximo, faço o segundo, venho aqui no próximo e faço o terceiro ponto. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, venho no seguinte, e novamente 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Essa será a nossa sequência até chegarmos lá na parte oval. Ó, vim trabalhando aqui meus grupinhos com 3 pontos baixos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Ó, o meu primeiro grupinho com 6 pontos baixos está aqui. Eu trabalhei por 1, 2, e agora que a partir do terceiro eu vou fazer a minha modificação, que é bem simples. Ao invés de fazer 2 correntes de separação, eu vou fazer 3 correntes de separação. Aqui, neste primeiro aqui, ó, no terceiro grupinho, eu já vou fazer a minha adaptação para fechar a minha carreira bem certinha. Se você preferir, pode fazer no final. Então, eu vou fazer aqui, ó, fiz as 3 correntes, vou pular 3 de base e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos baixos. É só aqui neste grupinho, só neste primeiro aqui de 3 correntinhas que nós vamos pular 3 de base, pra gente poder fechar o trabalho bem certinho. Nos restantes, eu vou fazer 3 correntes de separação, vou pular 2 de base, como a gente estava fazendo desde o início da carreira, e vou fazer aqui os 3 grupinhos, o grupinho com 3 pontos baixos. Fiz aqui o grupinho com 3, faço 3 correntes, pulo apenas 2 de base e volto a fazer aqui
o grupinho com 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Vou fazer desta forma até chegar aqui do outro lado da minha parte oval, faltando também 2 grupinhos de 6 pontos baixos para continuar minha carreira. Cheguei aqui no grupinho, faltando 2 grupinhos de 6 pontos baixos, eu volto a trabalhar com grupinhos de 3 pontos, 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Cheguei aqui no final da minha parte oval, ó, faltam aqui 1, 2 grupinhos com 6 pontos baixos. Eu vim trabalhando aqui correntes com 3 correntes de separação, espaços com 3 correntes de separação. A partir daqui, eu vou voltar a fazer apenas 2 correntes de separação, pulando normalmente 2 de base e fazendo o grupinho com 3 pontos baixos. Ó, fiz os 3 pontos baixos, faço 2 correntes de separação, pulo 2 de base e novamente os 3 pontos baixos. Faço desta forma até chegar lá na minha outra parte oval, onde nós vamos trabalhar 3 correntes de separação e pulando 2 de base. Na outra parte oval, nós não vamos pular 3 pontos em nenhuma parte. Nós só pulamos no comecinho desta daqui para poder fechar a nossa carreira bem certinho, mas é apenas uma vez em toda a carreira que nós vamos fazer isso. Você pode escolher em qualquer lugar que você for fazer, mas apenas uma vez. O restante dos pontos de toda a carreira é pulando apenas 2 pontos de base. Então, eu vou continuar aqui o meu, ó, fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos e fazendo 3 pontos baixos por toda a minha carreira. Na parte oval, faço 3 correntes de separação e pulo 2 de base normalmente. Já tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira, estou trabalhando com 2 correntes, pulando 2 pontos de base, perdão. Fiz aqui, ó, meu grupinho com 3 pontos baixos, vou fazer as 2 correntes. Se você já fez a adaptação igual eu fiz lá na primeira volta, ó, vai fechar bem certinho, 2 pontos de base, o próximo já é aqui o ponto baixo. Se você ainda não fez, então, sobrou aqui 3 pontos de base, você faz normalmente 2 correntes, entra aqui no ponto baixo já do início da carreira e fecha com um ponto baixíssimo, aí você pula aqui os 3 pontinhos que sobraram. E assim, a gente já finalizou aqui mais uma carreira. Ó, o nosso trabalho está ficando aqui desta forma, ele vai ficando bem certinho aqui. E agora, a próxima carreira que nós vamos trabalhar será uma carreira bem parecida com essa aqui de leque que nós fizemos aqui embaixo. Para a próxima carreira, nós vamos fazer aqui as divisões. Primeiro, a gente acha aqui, ó, o grupinho de 3 pontos baixos que fica no centro da parte oval. Vou contar 9 argolinhas para um lado e coloco o meu marcador, 9 argolinhas para o outro lado e coloco também aqui, ó, o meu marcador. Essa será a nossa divisão aqui da nossa parte oval. Tanto de um lado como do outro, nós fazemos essas marcações. Então, vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira. Aqui nós já vamos começar a trabalhar os leques, então, vou subir 3 correntes, que já vale como meu primeiro ponto alto, e na nossa parte reta, nós vamos fazer os leques sempre iguais. Então, eu faço aqui, ó, o meu primeiro ponto alto, laço meu fio, venho no ponto central, no próximo ponto, faço um ponto alto. 2 correntes, volto neste mesmo ponto, no ponto central, faço mais um ponto alto. No seguinte, faço um ponto alto, formando assim o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Laço o meu fio,
pulo as duas correntes, venho direto pro próximo grupinho aqui de 3 pontos baixos, entro no primeiro, faço um ponto alto. No seguinte, que é no ponto central, faço um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto, venho aqui no último ponto dos 3 e faço mais um ponto alto, formando aqui, ó, mais um leque. Laço meu fio, pulo as duas correntes de separação, venho direto pro próximo grupinho de 3 pontos baixos. No primeiro ponto, faço um ponto alto. No ponto central, que é o ponto seguinte, eu faço um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E nós vamos trabalhar desta forma, fazendo apenas leques de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, até chegarmos lá na parte oval, no primeiro marcador. Cheguei aqui no meu marcador, ó, vim fazendo normalmente meus leques de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A partir aqui da onde estava o meu marcador, nós vamos ter uma diferença aqui na quantidade de pontos dos leques. Então, nós continuamos pulando aqui as correntes, não temos correntes de separação entre um leque e outro, nós vamos direto pro próximo leque. Então, laço meu fio, venho aqui no meu primeiro ponto baixo, faço 2 pontos altos neste mesmo ponto. Ó, já ficamos com 2 pontos altos dentro deste primeiro ponto baixo. Laço o fio, venho pro meu ponto central e aqui continua normalmente um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. No último ponto baixo, nós colocamos também 2 pontos altos. Ficando aqui, ó, com o leque desta forma. Laço meu fio, pulo as duas correntes, venho direto pro próximo grupinho. No primeiro ponto baixo do meu grupinho, eu coloco 2 pontos altos. 1, 2. No ponto central, nós colocamos um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo ponto e mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no último ponto e coloco aqui 2 pontos altos. Então, até chegarmos no outro, ó, este daqui é o centro do meu trabalho, então, posso até tirar o meu leque, não vai ter diferença nenhuma. O meu marcador, perdão, tiro o marcador. Vou fazer os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, até chegar aqui, ó, no meu outro marcador azul. A partir daqui, é minha carreira reta, onde nós vamos trabalhar leques de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Já cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, fiz o meu último leque, pulo as correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez aqui para dar altura no ponto alto, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando assim mais uma carreira. Aqui, ó, para a próxima carreira, nós vamos andar com pontos baixíssimos até chegarmos aqui no meio do leque, onde nós faremos leque sobre leque. Será uma carreira igual a esta carreira aqui, ó, que nós fizemos os pontos altos duplos aqui fechados juntos. Então, a mesma carreira que nós fizemos aqui embaixo, é essa que nós estamos fazendo aqui em cima. Então, eu vou andar com um ponto baixíssimo aqui, ó, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, venho para dentro do leque e faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer leque sobre leque. Então, eu subo 3 correntes para dar altura aqui, que já é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Já fiquei com 2, 2 correntes
e mais 2 pontos altos, formando aqui o meu leque. Ficando aqui, desta forma, leque dentro de leque. Entre um leque e outro, nós vamos trabalhar os pontos altos duplos fechados juntos. Então, eu vou laçar aqui o meu fio 2 vezes, venho no segundo ponto do leque aqui da carreira anterior, pegando ele aqui, ó, por trás, e faço metade de um ponto alto duplo. Tiro dois e fico com 2 laçadinhas na agulha. Novamente, laço 2 vezes, vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui, ó, as correntinhas. Então, eu passo a minha agulha por trás do ponto aqui do meu leque, vou pegar as correntes, olhem. Pego a corrente aqui, ó, e vou trabalhar aqui um meio ponto alto duplo. Tirei 2, tiro 2 e tô agora com 3 laçadinhas na minha agulha. Novamente, laço 2 vezes, venho aqui agora pro primeiro ponto do meu leque, pegando por trás e vou fazer metade do ponto. Tiro 2, tiro 2. Agora que eu fiquei com as 4 laçadinhas na agulha, laço meu fio e passo por dentro de todas. Ficando aqui, ó, desta forma. Laço o meu fio, venho pra dentro do meu próximo leque e aqui eu vou fazer leque dentro de leque. Então, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes, laço o fio e vou fazer mais 2 pontos altos dentro aqui do leque, fazendo leque dentro de leque. Ficando aqui desta forma. Agora, novamente, vou fazer este desenho aqui do meio. Laço o fio 2 vezes, venho aqui no segundo ponto alto do meu leque, pegando por trás, e vou fazer metade do ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2 e vou deixar 2 na agulha. Laço 2 vezes, vou pegar a minha correntinha aqui, ó, da carreira anterior por trás, e vou fazer novamente metade do ponto alto duplo. Tirei 2, tiro 2 e fico com 3 aqui na agulha. Laço de novo 2 vezes, venho agora pro próximo leque no primeiro ponto alto, pegando por trás e vou fazer aqui metade do ponto alto duplo. Ficando agora aqui, ó, com 4 laçadinhas na agulha. Fiquei com as 4, laço meu fio e vou passar por dentro de todas. Fiz aqui novamente o desenho do meio. E igualzinho fizemos aqui, ó, nessas carreiras anteriores aqui, ó. Vou laçar o meu fio, vim pra dentro do próximo leque e aqui eu vou fazer leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora, de novo, este desenho aqui. Cheguei aqui, ó, na minha parte oval, tá? Aqui eu tenho o meu leque com 2 pontos altos e aqui já o leque com 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer juntas aqui a passagem entre um e outro. Aqui eu vou laçar o fio 2 vezes e vou fazer normalmente, ó. Pego o segundo ponto do leque e vou trabalhar a metade do meu ponto alto duplo. Tirei 2 e tirei 2, ficando com 2 laçadinhas na agulha. Nas correntes eu vou fazer da mesma forma, laço 2 vezes, pego ela aqui, ó, trazendo a corrente pra trás, tiro 2 e tiro 2. Laço 2 vezes, venho aqui pro meu próximo leque, vou entrar aqui, ó, no segundo ponto do meu leque. Pulo o primeiro, venho no ponto do meio aqui, que é o segundo, pego ele aqui, ó, por trás também, e vou tirar 2, tiro 2, fiquei com as 4 laçadinhas, laço o fio e passo por dentro de todas.
Aqui nós estávamos fazendo leque dentro de leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nós já vamos fazer leque dentro de leque também, só que com 3 pontos altos. Então, eu laço meu fio, venho pra dentro do meu leque e vou fazer 3 pontos altos. Já fiz um, faço aqui o segundo e o terceiro ponto alto. Faço 2 correntes de separação, laço o fio e novamente mais 3 pontos altos aqui dentro do meu leque, formando o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui agora, nós temos, tanto de um lado como do outro, aqui a lateral dos leques com 3 pontos altos. Nós vamos sempre aqui, ó, no segundo ponto alto, laço 2 vezes o fio, pulo o primeiro, venho aqui no ponto do meio, que é o segundo, pego ele por trás, tiro 2 e tiro 2. Laço 2 vezes, vou pegar as correntes aqui, ó, passando elas aqui por trás, para o meu ponto ficar atrás do leque. Tirei 2 e tirei 2. Laço 2 vezes novamente, venho aqui, ó, agora pulo o primeiro, venho no segundo ponto, pego ele por trás e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo pela metade. Apenas tiro 2 e tiro 2. Fico aqui com as 4 laçadinhas, igual nós estávamos fazendo. Agora, tiro todas de uma vez. Laço meu fio, venho pra dentro do leque, e aqui eu vou fazer o meu leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes e novamente aqui 3 pontos altos. Aqui, entre um leque e outro, igual o que nós fizemos aqui agora. Acabando a parte oval, nós fazemos igual, nós passamos juntas ali do outro. Aqui eu vou fazer o meu ponto alto no ponto do meio aqui, no segundo ponto, e aqui, onde eu já tenho o leque com 2 pontos altos, eu pego o primeiro pontinho aqui, e depois a gente segue normalmente como a gente já veio feito desde o início da carreira, como eu já expliquei. E igualzinho nós fizemos aqui, ó, nessas 2 carreirinhas aqui de baixo. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, falta só eu fazer este último desenho. Então, eu laço aqui 2 vezes, venho aqui, ó, no segundo ponto do leque, e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo sem terminar. Laço 2 vezes, pego a corrente aqui, passando ela pra trás, pro meu ponto ficar atrás do leque. Laço 2 vezes, e agora eu vou pegar aqui, ó, este ponto que são as 3 correntes, que é o primeiro ponto do meu leque seguinte. Igualzinho eu venho fazendo no restante da carreira. Fiquei com as 4 laçadas na minha agulha, tiro tudo de uma vez, vou entrar aqui, ó, na terceira corrente e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, finalizando assim mais uma carreira. Olha só como que já tá ficando aqui. Aqui nesta carreira, o nosso tapete já tá ficando bem grandão. Olha, tá bem grande. E agora, vamos já iniciar a próxima.